Olha, essa é uma daquelas perguntas que dá até um arrepio só de pensar, né? Imagina a cena: meu banco quebrou. E agora? O que acontece com o dinheiro que estava lá? Para onde ele foi? E isso aqui não é uma situação hipotética, não. É um post real de uma pessoa de verdade lá no Reddit. Dá pra sentir o desespero, né? O salário, as economias da vida, de repente tudo parece em risco. É exatamente esse pânico que a gente vai desvendar. Então, enquanto a pessoa que tem a conta lá está nesse estado de pânico, nos bastidores, uma engrenagem bem maior já começou a girar. Vamos dar uma olhada em como essa crise se desenrola do ponto de vista de todo o sistema. Pois é aqui que a coisa muda de figura. Um banco quebrando não é só um problema para quem é cliente. Pensa nisso como uma peça de dominó. Se uma cai, ela pode derrubar várias outras em sequência. Essa instabilidade pode contaminar o sistema inteiro e fazer com que todo mundo perca a confiança. E é justamente para evitar esse efeito dominó, para segurar as peças antes de tudo desmorone, que entra em cena uma figura super importante: o Banco Central do Brasil. Tá, mas por que o BC, o Banco Central, se mete nisso? O que ele tem a ver com o problema de um banco específico? Qual é exatamente a função dele nessa hora? Olha só, o foco do Banco Central não é tipo salvar aquele banco. A missão é muito maior. É proteger o sistema financeiro inteiro. É manter a calma, sabe? Evitar aquele pânico generalizado que faz todo mundo sair correndo para sacar o dinheiro ao mesmo tempo. A famosa corrida bancária. E claro, impedir que o problema de um único banco acabe travando a economia do país. Essa imagem aqui ajuda a gente a entender bem. O Banco Central tem, digamos, dois chapéus. De um lado, ele cuida da política monetária, mas do outro, ele é o grande xerife do sistema. É ele quem supervisiona todo mundo e tem o poder e a obrigação de entrar em campo para resolver esse tipo de incêndio. E para apagar esse incêndio, o BC não chega de mãos abanando. Ele tem uma verdadeira caixa de ferramentas à disposição. E para cada tipo de problema, existe uma ferramenta certa para usar. Aqui a gente vê as três principais. O height, bom, é como tentar consertar o carro enquanto ele ainda está andando, sabe? Alguém do BC assume a direção para corrigir o rumo. Já a intervenção é mais séria. É tipo colocar o banco em coma induzido para parar o sangramento e entender o tamanho do estrago. E a liquidação extrajudicial, bom, aí não tem mais jeito. É o fim da linha mesmo. O banco fecha as portas, vende o que tem para tentar pagar quem deve. A escolha entre uma e outra vai depender do quão grave é a doença do banco. Certo, a gente já entendeu que o BC age, que tem todo um processo, mas e aquela pergunta lá do começo? E o nosso dinheiro, como fica? Pois é, para isso, felizmente, existe uma rede de segurança. Depois de toda essa parte técnica, a gente volta para o que realmente importa para quem tem dinheiro lá. E a boa notícia é que sim, existe um tipo de seguro para essas situações. Um mecanismo criado exatamente para proteger quem depositou sua grana ali. E o nome desse seguro é Fundo Garantidor de Créditos, o famoso FGC. É importante saber que ele não é do governo, tá? É uma entidade privada que os próprios bancos mantêm. A função dele é exatamente essa: proteger o dinheiro das pessoas quando um banco quebra. E esse aqui é um número que todo mundo precisa ter em mente: R$ 250 mil. É o valor que o FGC garante por CPF em cada instituição. É uma quantia que, na prática, protege a grande maioria das pessoas e dos investimentos no país. Essa frase aqui, também lá do Reddit, resume bem o sentimento. No FGC, a gente confia. As pessoas realmente veem o FGC como aquela última garantia, sabe? Aquele alívio de pensar que, mesmo no pior dos casos, o dinheiro não vai simplesmente sumir. Mas aqui vem o balde de água fria. Olha esse outro comentário, de um caso real. 2 meses depois da liquidação, para só então conseguir pedir o dinheiro de volta. Isso serve de alerta. A proteção existe, com certeza, mas o processo não é mágico, não é de um dia para o outro. É preciso ter paciência. Então, vamos entender na prática o que acontece depois que o banco quebra e o FGC precisa entrar em ação. O passo a passo é mais ou menos esse. Primeiro, o Banco Central precisa entrar lá e fazer um pente fino, organizar a bagunça toda do banco que quebrou. Só depois que essa faxina termina, eles mandam a lista de quem tem dinheiro para receber para o FGC. E só aí o FGC começa a organizar os pagamentos. E como a gente viu, isso pode levar um bom tempo, semanas ou até meses. E enquanto quem tinha conta no banco está esperando, os antigos diretores e administradores não ficam de boa, não. Para eles, a coisa pega fogo. Eles têm os bens pessoais bloqueados na hora e viram alvo de investigação para descobrir o que causou a quebra e quem é o culpado.
A lei é bem séria com isso, e cobrar essa responsabilidade é uma parte crucial de todo o processo. E tudo isso leva a gente para uma reflexão final. Saber que o FGC existe, que essa rede de segurança está aí, será que isso muda a forma como as pessoas escolhem onde colocar o dinheiro? Será que isso deixa a gente mais tranquilo para arriscar em um banco talvez não tão grande ou o contrário? Saber que o processo é lento e estressante faz com que a gente procure ainda mais segurança e solidez? Fica aí a pergunta para a gente pensar.